hoje nós vamos ver um pouco sobre o milênio. Um tema um tanto interessante, um tanto importante, e eu gostaria de aproveitar falando com quem está nos assistindo de casa. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tem um QR Code, pode participar conosco de outros temas que já passaram e temas que ainda virão. E um detalhe que eu gostaria de aproveitar e falar: estaremos no próximo sábado distribuindo, aqui na região de Quadra, o livro Contagem Regressiva, do pastor Alejandro Bulhon. E faça planos para estar conosco, no período da tarde. Se alguém que nos assiste pela internet ainda não conhece esse livro, pode, se estiver na redondeza, nós podemos entregar para a pessoa fisicamente. Se não, pode até entrar em contato com o nosso WhatsApp, que nós temos no canal, e podemos mandar esse livro em PDF. Vai ser um prazer também. E, inclusive, o tema de hoje é o capítulo 11 aqui, vai falar sobre o milênio. É um período importante da existência que o nosso mundo vai ver. Inclusive, uma das crenças fundamentais da Igreja Adventista é o milênio e o fim do pecado. E nós vamos ver isso. É um tema, às vezes, até um tanto, às vezes, controvertido no mundo evangélico, no mundo cristão, e por isso eu até pensei de nós lermos na íntegra o que fala na Bíblia. Vamos fazer de forma prática, mas o que fala a respeito desse tema. Mas antes disso, vamos aqui ver onde paramos. Uma recapitulaçãozinha. E eu acho interessante, o irmão Jefferson fez semana passada sobre a volta de Cristo, mas eu acho interessante a gente ler alguns desses textos, porque eles vão unir-se com o tema de hoje. E sem esses detalhes, talvez quem não assistiu semana anterior, que não conhece ainda do tema, pode ficar sem saber detalhes importantes e fundamentais para entender isto. Então, vamos abrir a Bíblia, João 14, de 1 a 3, um verso bem conhecido esse, mas vai falar que Jesus fez essa promessa, uma promessa bem conhecida. Ele prometeu voltar. Eu falei João 14, de 1 a 3. E diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Foi a mensagem de semana passada. Cristo prometeu, ele vai voltar. Antes do milênio, acontece um evento especial, e é esse. Nós vamos ver até no próximo slide. Vamos para mais um verso ali, Apocalipse 1, verso 7. Último livro na Bíblia, não é? Apocalipse 1, capítulo 7. Essa recapitulação acho que é fundamental para a gente unir todas as ideias aqui. 1, verso 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quanto os traspassaram, o perfuraram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Jesus virá nas nuvens, e todo olho verá. Então, nós estamos lendo na Bíblia, não estamos fazendo nenhuma interpretação fora da Bíblia. É a leitura pura e simples da palavra, né? E eu gostaria de ler Atos 1, verso 11. Atos 1, 11, que mostra quando Jesus subiu ao céu, porque nós vimos aqui que ele virá com as nuvens e todo olho verá. E Atos 1, verso 11, ele menciona como Jesus subiu. E diz assim, Atos 1, verso 11. Enquanto os discípulos olhavam para o céu, né? Verso 11 diz: eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o viste subir. Foi uma passagem bem clara que o irmão Jefferson leu também. Como Jesus foi subindo ao céu e foi recebido, assim também voltará nas nuvens. Mais uma passagem
Mateus 24, verso 30 e 31. São várias, mas precisamos, acho que, dar essa base aqui para o que virá. Mateus 24, verso 30 e o 31. E essa passagem de Mateus 24, ela vai se ligar muito com as próximas passagens que nós vamos ler, e nós precisamos ter essa sintonia. Mateus 24, verso 30. Então, Jesus está falando do sermão profético e ele diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e muita glória. O verso 31 diz: ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, tocando as trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, norte, sul, leste e oeste, de uma a outra extremidade dos céus. Veja só que aqui nós vimos que ele virá com anjos, com trombetas. Por que isso? Porque nós vamos ver Apocalipse, e Apocalipse fala também desse evento. Para nós pegarmos na íntegra, vamos ficar com isso na memória. Então, ele virá, como prometeu, ele virá nas nuvens, assim como subiu. E agora uma parte que é importante: o que acontecerá com quem já morreu? E o que acontecerá com quem está vivo quando Jesus voltar? Vamos ler na própria Bíblia. 1 Coríntios, verso 15. 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso 51 e 52. Então, Jesus prometeu voltar, ele virá nas nuvens, e quando ele vem com anjos, com som de trombetas, acontece algo nesse evento. Então, nesse momento, né, que Cristo volta. Está aí, 1 Coríntios 15, vamos ler os 51 e 52. 1 Coríntios 15, versos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. O apóstolo Paulo ele vai falar agora um mistério para aquelas pessoas da sua época, né? Nem todos dormiremos. Dormiremos o sono da morte. Assim como Jesus falou de Lázaro. Lázaro está dormindo. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir de olhos e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, Jesus ele falou: o Filho do Homem vai vir nas nuvens com trombetas, com anjos. E aqui o apóstolo Paulo fala: ao soar da última trombeta, os mortos fiéis ressuscitarão e os vivos serão transformados. Então, aqui, nós vemos aqui mais um passo, né? Quando acontece a volta de Cristo, os mortos são ressuscitados, os mortos fiéis, e os vivos fiéis são transformados. E vamos ler também 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. O título ali até fala: Situação dos mortos em Cristo na vinda do Senhor. Vamos ver, para fortalecer essa mensagem que nós estamos vendo. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. E diz: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, está deixando bem claro, né? Vai ressoar uma trombeta, os mortos fiéis, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E o verso 17 diz: depois nós vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados posteriormente, antecipadamente, juntamente. A palavra diz juntamente. Seremos arrebatados juntamente, seremos levados juntamente com esses que acabaram de ressuscitar. Seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor.
Essa foi uma recapitulação um pouco mais demorada, né, do tema todo, porque nós vamos agora falar sobre milênio. Milênio é um conjunto, um período de 1000 anos. Então, nós vemos pela genealogia bíblica, né, entre a vida das pessoas que viveram, entre Adão e Eva, depois do pecado ali, até a Arca de Noé, cerca de 2000 anos. De Noé até Jesus nascer, cerca de mais 2000 anos, 2 milênios, já somam 4 milênios. E de Jesus para cá, estamos aí com mais 2000 anos, mais 2 milênios, né? E a Bíblia fala de um outro milênio, um conjunto de 1000 anos. E nós vamos ler na Bíblia ainda, mas só a introdução nós vamos ver aqui essas 3 passagens. Apocalipse 20, verso 1 diz: Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E vi tronos. Agora, Apocalipse 20, verso 4 e 5, diz assim, o apóstolo João, ele vê em visão: eu vi tronos, se assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. E mais um verso aqui, Apocalipse 20, verso 7 diz: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Essa é uma breve introdução, nós vamos ler detalhadamente a respeito sobre eles, mas muitas pessoas podem fazer a pergunta: será que realmente vai existir um julgamento final? Tem pessoas que não acreditam que possa existir, né? Mas quem lê a Bíblia nota que há sim um julgamento final, um momento que haverá um juízo. Uma outra pergunta: o que é milênio no Apocalipse? Vimos aqui 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, o que é? Não aparece a palavra milênio na Bíblia, mas um conjunto de 1000 anos é um milênio. Então nós vamos estudar sobre esse período de 1000 anos, que foi citado aqui em Apocalipse capítulo 20. E a terceira pergunta que muitos fazem: como o inimigo estará preso? Como Satanás estará preso? Ali fala: e ele desceu e trouxe uma corrente e prendeu-o por 1000 anos. Vamos discorrer pelo texto e entender um pouco do que é cada uma dessas situações. E a primeira pergunta é: que evento inicia o período de 1000 anos? Já começamos pela recapitulação falando, mas vamos agora não olhar lá em Mateus, não olhar mais em 1 Tessalonicenses, em 1 Coríntios, como nós vimos. Vamos agora diretamente para Apocalipse, que é um pouco talvez mais desafiador enxergar isso, mas com as passagens que nós lemos antes, nós conseguimos fazer esse link, essa ligação. Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 19. Antes de lermos esses versos, vamos ver um pouco do título aí, entender o contexto, o que está acontecendo, né? Apocalipse capítulo 19, o título diz assim: Júbilo no céu. Alegria, né? Felicidade no céu. Depois, ali perto do verso 11, diz que Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Mas esse período que a gente vê aqui, de júbilo, é um período em que nós vimos, né, Cristo voltando, mas nós vamos ler aqui o verso que eu mencionei ali. Apocalipse 19, verso 6 até o 9, para entendermos o contexto e ver se faz sentido com o que nós lemos anteriormente. Apocalipse 19, verso 6, diz assim: Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como muitas águas, com fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos, demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois foi-lhe dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E o verso 9 diz: Então falou o anjo, escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados
a ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas verdadeiras palavras de Deus. Veja que aparece aí um júbilo no céu, uma alegria, uma festa. E fala, ó, felizes são os que participam na ceia das bodas do Cordeiro. O texto continua, mas eu vou pular uns pedacinhos e nós vamos lá para o verso 20 agora. 20 e 21. Diz assim, feta, com os sinais que tinham sido feitos diante dela, que seduziu aqueles que receberam a marca da besta e os seus adoradores e a sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, o fogo que arde em enxofre. E os restantes foram mortos com espada, que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e as suas aves se fartaram das suas carnes. O Apocalipse é um livro assim cheio de símbolos, e nesse contexto nós vemos aqui a besta e o falso profeta. Quando estudamos mais aprofundadamente, não são assim, simplesmente pessoas, são poderes. E esses poderes nós vemos aqui, eles estão sendo destruídos. E diz aqui que os restantes são mortos, com a espada que saía da boca daquele que estava montado num cavalo. Quando vamos a fundo nisso, notamos que a espada que sai da boca é a palavra de Cristo. Pela palavra de Cristo, muitos são mortos. Em que momento isso acontece? Na volta de Cristo. Os infiéis, eles são mortos com a volta de Cristo. Vamos ver Mateus 24, 31. Só para conferir esse. Então, um júbilo no céu, os poderes sendo destruídos, e agora nós vemos os mortos, alguns sendo mortos. Mateus capítulo 24, 31. Vai complementar essa ideia, que são palavras de Cristo. Mateus 24, 31. É um que nós já lemos, né? Mas diz assim: ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos da terra, de uma a outra extremidade. Os que são, nós lemos aqui, que quem estiver vivo na volta de Cristo vai ser transformado. Nós lemos que quem estiver morto e for fiel vai ser ressuscitado. E os restantes? Apocalipse, oi? Não, os restantes, os que não são nem ressuscitados e nem transformados, que estiverem vivos. Apocalipse 19? Mateus 24, 31, que fala que subirá falando da volta de Cristo. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, e reunirão seus escolhidos. Os escolhidos sobem para o céu. E os restantes, como diz lá em Apocalipse capítulo 19, os restantes são mortos com uma espada que sai da sua boca, daquele cavaleiro. Quem que é? É uma figura de Cristo. Então, na verdade, a gente está tentando linkar Apocalipse com todos esses eventos, para mostrar que esse momento aqui é um momento também da volta de Cristo. O júbilo no céu. Nós vemos Cristo levando os seus e os restantes sendo exterminados, sendo mortos ali, ficando na terra. Então, nós vamos para a próxima pergunta, que é: quem ficará preso por 1000 anos? Vamos ler Apocalipse 20, continuar 1, 2 e 3, e vamos entender o por que ficará preso. Que prisão é essa? Então, Apocalipse 20, verso 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos.
lançou-o no abismo e fechou e pôs um selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, Satanás é preso. Aqui aparece a menção de correntes. O Apocalipse é simbólico, né? Mas por que Satanás não fica preso com correntes na visão, na visão, aqui lendo a história? Porque o trabalho de Satanás é enganar as pessoas. Se ele não pode enganar as pessoas, ele está preso. Por que ele não pode enganar as pessoas? Porque no verso anterior nós lemos: foram mortos todos os restantes. Então vamos voltar um pouquinho. Acho que eu vou até passar aqui para ficar mais claro. Cristo, ele volta de Jesus. Os mortos fiéis são ressuscitados. Os vivos fiéis são transformados. E os infiéis, eles morrem. Quem vai estar na terra? Ninguém vai estar, não vai ter ninguém. Satanás, o trabalho, de certa forma, que ele tem é enganar. Então, Satanás, ele é preso, aprisionado na terra, que está desolada. Está desolada. Então, Satanás ficará preso sem pessoas para tentar. E mais embaixo nós vamos notar que há um momento que ele volta à atividade dele, quando ele é preso. E vamos ver que é quando esses mortos, eles ressuscitam. Já estou falando no próximo, né? Mas vamos ver aqui a terceira pergunta. Onde estarão e o que farão os salvos? Nós falamos que os salvos, os fiéis, subirão ao céu. E o que farão no céu durante o período dos 1000 anos? Apocalipse 20, agora nós vamos ler o verso 4, 5 e o 6. E diz assim: vi também tronos, e neles se assentaram aqueles que foi dada a autoridade de julgar. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os salvos estão no céu. Estão vivendo e reinando com Cristo. E é interessante que o começo fala assim: a eles foi dada a autoridade de julgar. E o verso 5, ele volta, né, falando: os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. E esta é a primeira ressurreição, ela se liga com esse pessoal que foi para o céu. Esta é a primeira ressurreição, aqueles que foram para o céu. E o verso 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essas, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Os salvos fiéis estarão no céu para verificar os registros dos livros, que nem Apocalipse 20, verso 12 diz ali, né? 20, verso 12 diz assim: vi os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Que livros são esses? São registros da vida de cada pessoa. Temos um anjo relator ao nosso lado. Cada ato que fazemos é mencionado. Os atos de bondade, os atos de misericórdia, os atos não feitos que poderiam ter aliviado a dor e o sofrimento de alguém, os atos de maldade, tudo é registrado. Quando nós pedimos perdão, é colocado ao lado, né, perdoado, é riscado, Deus se esquece daquele pecado. E por isso a necessidade de lavarmos, né, nossas vestes, é um símbolo do Apocalipse, lavar as vestes no sangue do Cordeiro, é pedir o perdão. Mas os livros foram abertos, e diz assim: um outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Durante o milênio, os salvos estarão no céu,
lendo os livros daqueles que não foram para o céu. Por quê? Porque quando Satanás ele disse contra Deus, você é injusto, você está fazendo o que é errado, e manipulando, e forçando, e sua lei é injusta, tudo mais o que Satanás pode ter dito lá. Deus ele ficou assim, o que fazer? Deus ele tem poder suficiente para aniquilar com Satanás naquele momento, mas ao invés de aniquilar com Satanás, Deus ele fala, darei oportunidade para que as palavras dele sejam provadas, e que o meu caráter seja provado, Deus falando. Então, nossa vida hoje, ela é para provar o caráter de Deus e o caráter de Satanás. Se nós somos servos de Deus, Deus fala, aqui está um servo. Se alguém está se rebelando, Deus fala, infelizmente esse não quer estar comigo. E quando os salvos estiverem no céu, poderão ver os registros da vida das pessoas que não quiseram ir ao céu. Ele teve a oportunidade de pedir perdão e não pediu. Ele teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e não quis. Ele teve a oportunidade de se aprofundar mais e preferiu as coisas do mundo. Infelizmente. E os salvos estarão no céu, então, vendo os registros da vida daqueles que não foram. Por quê? Para falar assim, Deus é justo. Se não estão aqui, é porque não quiseram. Porque oportunidade tiveram. Nós temos anjos ao nosso lado para nos levar, para nos ajudar, para nos direcionar, para lutar com os anjos caídos, né? Anjos contra demônios, pela nossa salvação. Inclusive, para cada um anjo caído, existem 2 anjos de Deus para nos ajudar, né? Os salvos, então, estarão no céu durante 1000 anos, vendo o caráter de Deus. É, Senhor, o que o Senhor fez é justo. É, Senhor, louvado seja o teu nome. Estaremos no céu, então, pela graça de Deus, revisando tudo. Sabe, se Deus ele está sendo mal falado, né, por Satanás, se ele está sendo acusado por Satanás, haveria justiça se Deus fosse o juiz? Ele fala assim, ó, você está me acusando, mas eu vou ser o juiz aqui. Não haveria, teoricamente, uma justiça, ou pelo menos quem visse de fora os anjos, os seres celestes ficariam olhando e falariam, espera aí, o próprio sendo acusado está fazendo o julgamento? Ficaria uma incógnita, uma pergunta muito grande. Então Deus ele chama pessoas para verem a realidade. Olha, você viveu na terra? Viveu? Conviveu com doença? Conviveu com a dor, com o sofrimento? Sim. Quem foi que causou isso em você? Foi Satanás. Agora nós vamos ao céu e no céu nós vemos os livros. E nós notamos o caráter de Deus. É, Senhor, o Senhor fez de tudo para salvar a humanidade. Até mandando Deus Filho, Jesus, morrer em meu lugar, morrer em nosso lugar. Fez tudo o que podia. Os salvos estarão no céu, revendo os livros e julgando o próprio Deus. Não como um poder para condená-lo, até porque Deus ele é justo plenamente, mas o julgamento será, Senhor, é verdadeiro. O Senhor é justo. Esse é o julgamento que os salvos farão nos céus. Então, já vimos aqui um pouco, só uma recapitulação. Cristo volta ao início dos 1000 anos, Satanás ele é preso numa terra sem pessoas vivas, sem ninguém. Durante 1000 anos, a análise no céu, os salvos participam desse julgamento, analisando e confirmando todas as ações e decisões de Deus, dizendo que foram justas. Vamos agora para o final dos 1000 anos.
ao ser solto, o que o inimigo fará? Então vamos ler ali, Apocalipse 20, verso 5. Só para confirmar, né? O que o apóstolo Paulo disse, quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados. E os restantes dos vivos injustos morrerão e os restantes dos mortos injustos continuarão mortos. E agora vamos ler o verso 5, que diz assim: os restantes dos mortos, quem são esses? Os injustos, os infiéis. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então, o julgamento no céu aconteceu. Agora, um outro evento vai acontecer. Vamos ver se está no verso 7 ali. O verso 7, na verdade, não está na sequência exatamente, mas o que João vê está no verso 21. Ele fala assim, 21, verso 1. Eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O verso 2. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Acabando-se os 1000 anos, os salvos voltam com Cristo para a terra com a cidade santa. E ali acontece então o verso 7 e o verso 8 e 9, que diz: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Veja só, os restantes dos mortos não reviveram até que se cumprissem os 1000 anos. Então, cumpriu-se os 1000 anos, com a volta de Cristo novamente, né? Agora a cidade santa vindo, os mortos ressuscitam, os infiéis ressuscitam, e agora fala, agora Satanás está sendo solto da prisão. E o verso 8 diz, ele sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Satanás quer agora reunir todo o povo para uma guerra. Os infiéis ressuscitados, sob o poder, sob o controle de Satanás, vão falar assim, agora vamos fazer uma guerra, uma peleja, contra os que estão dentro da cidade. Vamos continuar a leitura aqui. Verso 9. Eles marcharam pela superfície da terra, sitiaram, rodearam, cercaram o acampamento dos santos e a cidade querida. E o verso termina dizendo, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Ao final, então, dos 1000 anos, os mortos infiéis são ressuscitados, Satanás é solto da prisão, ele chama a cada um desses, vamos invadir, vamos tomar essa cidade para nós. E o final da história é, esses infiéis com Satanás são destruídos e o pecado é aniquilado. Acaba-se para sempre o pecado. E eu escutei uma certa vez que o poder de Deus ele é tão grande que não é que Deus está... Agora eu vou colocar uma interpretação de uma visão, assim, né? Mas aqui diz, desceu o fogo do céu. Mas eu diria o seguinte, quem está perto de Deus, se está na plenitude da santidade, permanece sem ser queimado. Já os infiéis, injustos, eles são queimados, mas não diretamente com fogo, por maldade, né? Mas sim com o resplendor da glória de Deus, que assim faz com que os ímpios sejam destruídos. Como se o próprio Deus, no último desejo de querer abraçar as suas criaturas, falando, eu gostaria que todos estivessem aqui, mas vocês não quiseram. E ao abraçar, Deus que é santo, que é poderoso, que é de uma glória tremenda, ao abraçar os seus filhos pela última vez, esses filhos não suportam
a glória desse Deus. E então são queimados pela glória, queimados por esse Deus que é poderoso. Não como um ato de maldade, não como um ato ruim, mas sim como não pode haver escuridão onde existe luz. Quando nós acendemos a luz, desaparecem as trevas. Como será então o juízo final? Vamos ler o próximo, como será o juízo final? Apocalipse 20, verso 11 a 15. Eu vi um grande trono branco, o apóstolo João escreveu, né? Na visão que ele teve. Eu vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram da terra ao céu, não se achou mais lugar para eles. Vi os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono, e então se abriram os livros, e o livro da vida. O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se acha escrito nos livros. Quem não está com o nome no livro da vida, estará fora, né, do céu. Deu o mar os seus mortos, os que nele estavam, e a morte e o além entregaram os mortos, e neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados para dentro do fogo, do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Bom, o juízo final, ele termina mostrando um julgamento mesmo. Aqueles que já passaram pelo céu e falaram, bom, esses não quiseram. Cristo volta e fala, agora a sentença é dada. Não estão escritos no livro da vida, infelizmente, serão aniquilados para sempre. Vimos então esse resumo, né? Vimos então agora com um resumo. Ao fim dos 1000 anos, a cidade santa, ela desce a Nova Jerusalém para a terra, trazendo Jesus e os salvos. Nesse momento, então, quando os ímpios são ressuscitados, Satanás é solto, e sob o engano ele tenta invadir, mas existe, então, a sentença final, que é o juízo final, acabando para sempre com todo o mal. Eu queria só mencionar uma coisa que eu lembrei aqui. Nós falamos que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós falamos que os restantes ficaram mortos durante todo o milênio. E eu gostaria só de fazer a pergunta, talvez alguém que esteja nos assistindo possa também ter uma dúvida assim. E quanto àquela história de que morreu vai direto para o céu, ou morreu pode encarnar numa outra pessoa? Se morreu, e aqui fala, quando na volta de Cristo será ressuscitado, não há na Bíblia uma chance de encarnar numa outra pessoa para fazer uma outra história. É aquela história. E a Bíblia também comenta, falando desse detalhe, nós vemos assim, se a pessoa vai direto ao céu, já estaria no céu, que nexo teria Jesus voltar e essa pessoa que já estava no céu ressuscitar? Não faz sentido pela interpretação bíblica. Então, há necessidade de se entender o que a Bíblia fala do sono da morte. Aquele que descansou, como Jesus disse, descansa o sono da morte, aguardando a primeira ou a segunda ressurreição. Ou o primeiro chamado com trombetas, ou então o segundo chamado para o juízo. E nós já lemos essa passagem, mas eu gostaria de ler mais uma vez. Apocalipse 21, verso 11. O final, que na verdade é um começo. O final de toda a história do pecado. O final de todo o mal, de toda a dor, de todo o sofrimento. É um começo. João, ele fala assim, em visão, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe.
O verso 4 até diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, já não haverá mais dor, nem pranto, nem clamor, porque tudo isso acabou. Amém. Será um momento maravilhoso estar com Deus, na presença dEle para todo sempre, né? Sem o mal, sem o enganador, sem os anjos caídos tentando destruir a nossa vida. Quero fazer um convite, quem quiser conhecer um pouco mais, aprofundar mais, nós temos, fazendo o escaneamento desse QR Code, nós temos esse estudo e os outros demais podem ser baixados. Você pode, talvez, encontrar outros detalhes mais, como para quem o fogo foi preparado. Será que foi para seres humanos? A Bíblia é bem clara, mas não foi preparado só para seres humanos, apesar de, infelizmente, muitos escolherem estar nisso. Como será a sequência dos eventos ao fim dos 1000 anos? Como ficará a Terra durante o período dos 1000 anos? São algumas das informações que nós podemos aprofundar ainda mais, estudando, nesse estudo que nós podemos pegar na internet. Eu queria perguntar da sua decisão hoje. Quem está aqui, quem está nos assistindo pela internet também, às vezes é a primeira vez que ouve esse tema, às vezes foi algo diferente, mas eu gostaria de saber da sua decisão. Você quer estar no céu durante os 1000 anos? Amém, também. Você sente que Jesus está te chamando para passar a eternidade com Ele? Amém. Você decide, a partir de agora, fazer parte dos seguidores de Deus? Amém. Aqui eu ouço muitos sims, espero que quem nos assiste também esteja decidindo-se ao lado do Senhor para viver a eternidade com Ele. Eu me recordo de quando ainda, assim, adolescente, antes de ir à escola, eu ligava ao rádio e tinha sempre na Rádio Alvorada, na região do Capão Redondo, ali perto do Centro Universitário Adventista, né, o NASP, a Rádio Alvorada tocavam hinos e eu lembro de um momento que era o Louvor Jovem. Eu não me lembro mais o nome do locutor, mas ele começava sempre ele começava assim: Jesus Cristo irá voltar, não importa o que você faça, não importa o que você pensa, sabe o que realmente importa? É quem vai subir com Jesus. Que Deus nos ajude, porque nós queremos subir com Jesus. Só existem 2 lados, não existem mais opções, nós precisamos estar com Cristo, né? Se tiver dúvidas, você que nos acompanha pela internet, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp. E vamos lembrar agora do próximo, vamos citar já, né, o próximo estudo, a verdade sobre a morte. Vamos entrar em alguns detalhes importantes, né? A morte na perspectiva bíblica, o que Jesus disse sobre a morte e até quando permanecerão nas sepulturas. Deus esteja nos abençoando cada momento na nossa decisão de estar ao lado de Cristo. Vamos cantar o último hino, então?